Imagine um livro que se propõe a desvendar nada menos do que a fórmula exata para enriquecer, como se fosse um manual científico, só que escrito em uma época em que o pessoal ainda usava bigode engomado e gravata até para ir ao mercadinho da esquina. Pois bem, Wallace D. Wattles teve a ousadia de escrever A Ciência de Ficar Rico no início do século passado, com uma confiança tão certeira que, mesmo depois de tantas décadas, a obra continua provocando aquele coceirinha de curiosidade. Quem está cansado de correr atrás da grana e não ver resultado. E o mais curioso é que o livro não fala de planilhas, nem de investimentos ou corte de despesas. Ele vai direto na raiz da coisa. Como pensar e agir para que o dinheiro venha até você, quase como um imã. Mas calma. Não é magia. É ciência. E o Wattles promete que funciona para qualquer um, desde que aplique as ideias corretamente. A primeira coisa que esse autor excêntrico e determinado deixa bem clara é que querer ser rico não é feio, nem ganancioso, nem um pecado mortal que vai te condenar a 7 reencarnações como o cobrador de boletos. Pelo contrário, ele diz que é dever de cada pessoa buscar prosperidade, porque a verdadeira vida, aquela cheia de realizações e crescimento, só acontece quando temos os recursos para viver plenamente. E cá entre nós, é difícil focar, ser generoso, criativo e iluminado, quando a conta de luz está vencida e o armário da cozinha ecoa. Segundo Wattles, ser rico é um caminho natural, quase uma responsabilidade existencial, porque só assim conseguimos contribuir com o mundo de forma abundante. Mas atenção, ele não está falando de ficar rico como resultado de uma competição desenfreada, passando a perna nos outros ou acumulando mais do que se precisa só para exibir um carro que parece uma nave espacial. A proposta é enriquecer de forma criativa e não competitiva. Isso significa que não é preciso tirar de alguém para ter mais, porque o universo é vasto e está cheio de possibilidades ainda não exploradas. Wattles acredita que existe uma substância original, uma espécie de matéria invisível, maleável e infinita, que preenche todo o espaço e responde diretamente aos nossos pensamentos. Como se os nossos desejos moldassem essa substância, dando forma às coisas que queremos. E é por isso que ele afirma que pensar de maneira certa é o primeiro passo para atrair riqueza. Nesse ponto você talvez já esteja com a sobrancelha levantada, achando que o autor tomou chá de cogumelo antes de escrever. Mas a verdade é que ele foi ousado o bastante para unir espiritualidade e lógica prática numa mesma proposta. Ele diz que se você consegue manter uma imagem clara e nítida daquilo que deseja, e acredita com firmeza que isso vai se realizar, então essa coisa inevitavelmente virá até você. Mas não é só desejar e cruzar os braços esperando o universo fazer o delivery. Nada disso. Você precisa agir, e agir da maneira certa. Ele repete isso com a insistência de quem esqueceu o disco engatado. Pensamento certo, fé e ação eficiente. Wattles bate muito na tecla da clareza. Ele diz que você precisa saber exatamente o que quer. Não só um quero ser rico, mas saber o porquê, o como e o que isso representa na sua vida. Porque se a sua ideia de riqueza for nebulosa, o universo vai ficar tão confuso quanto você. Então, visualize com todos os detalhes, como se estivesse assistindo a um filme em que você é o protagonista da sua própria fortuna. E aí entra a fé. Mas não uma fé solta, desesperada, tipo, ai, tomara que dê certo. Uma fé tranquila, sólida, a certeza de que a coisa já está vindo na sua direção, mesmo que ainda não tenha batido a porta. Essa parte do livro é como se Wattles fizesse um chá com os pensamentos de um cientista, o otimismo de um pastor, o entusiasmo de um coach de palco, tudo misturado com uma pitada de acorda pra vida. Ele afirma que o universo responde de forma precisa àquilo que você vibra. Se você emite falta, recebe mais falta. Se emite abundância, atrai abundância. E isso não é metáfora, é regra do jogo.
Segundo ele, o problema é que a maioria das pessoas pensa na riqueza enquanto vibra medo da pobreza, e aí o universo simplesmente devolve mais do mesmo. Por isso, uma das práticas mais importantes que ele propõe é manter o foco constante naquilo que se deseja, sem dar atenção às aparências contrárias. E isso, convenhamos, é um desafio digno de herói mitológico. Porque como é que a gente finge que está tudo fluindo quando o saldo da conta está piscando em vermelho? Mas é exatamente aí que mora a grandeza do método. Treinar a mente para enxergar o invisível, acreditar no ainda não realizado, manter-se firme como uma rocha enquanto tudo ao redor parece areia movediça. Só que Wattles, esperto que é, não deixa o leitor viajar demais na maionese e esquecer da realidade. Prática. Ele reforça que o pensamento certo precisa ser acompanhado de ação. E não qualquer ação. Tem que ser a melhor ação possível no momento presente. Isso quer dizer que você deve fazer o melhor com o que tem, no lugar onde está, com as condições disponíveis. Nada de ficar esperando as circunstâncias perfeitas, porque elas não existem. A sua chance é agora. E se você trata o presente com excelência, o universo entende que você está pronto para receber mais. Se ao contrário você age com descuido, desleixo ou reclamação, aí o universo segura a entrega e você continua na fila da escassez. Outro ponto interessante do livro é que ele desmistifica a ideia de que a riqueza está limitada aos gênios, aos privilegiados ou aos espertalhões. Wattles diz que qualquer um pode ficar rico, desde que siga o método com disciplina. Não importa o seu passado, sua escolaridade ou o bairro onde você cresceu. O que importa é como você pensa e age, a partir de agora. Isso por si só já é revolucionário, porque ele tira o poder das circunstâncias externas e coloca nas mãos de cada pessoa. É uma proposta de responsabilidade total e, ao mesmo tempo, libertadora. E para os mais impacientes, o autor também traz uma boa notícia. Os resultados vêm, sim. Desde que você mantenha o padrão mental correto, a fé constante e a ação eficiente, as oportunidades começam a surgir. Não da forma mágica de um gênio da lâmpada, mas por meio de caminhos, conexões, ideias e situações que parecem coincidentemente certas. E quanto mais você age com gratidão, mais o fluxo se intensifica. Gratidão, aliás, é um pilar silencioso do livro. Wattles diz que ser grato é o mesmo que dizer ao universo: obrigado, pode mandar mais. É uma atitude de reconhecimento, de confiança e de abertura para o bem. À medida que o livro avança, a sensação é de que estamos sendo guiados por um mestre paciente e, ao mesmo tempo, animado, que acredita profundamente no potencial humano de criar a própria realidade. Ele não suaviza a responsabilidade, mas também não pesa a culpa. Ele oferece um mapa simples e direto para quem estiver disposto a seguir. E por incrível que pareça, esse mapa não está cheio de atalhos, mas de princípios sólidos. Deseje com clareza. Acredite com firmeza. Haja com excelência. Agradeça sempre. Repita. E se você estiver pensando que isso tudo é bonito demais para funcionar no mundo real, vale lembrar que esse livro influenciou gerações inteiras de empreendedores, escritores, pensadores e criadores. Muitas das ideias modernas de prosperidade, lei da atração e desenvolvimento pessoal têm raízes diretas em Wattles. Ele foi, sem dúvida, um dos primeiros a dizer que riqueza não é privilégio, mas consequência. No final das contas, a ciência de ficar rico é mais do que um livro sobre dinheiro. Um convite para repensar a forma como vivemos, desejamos e agimos. É um lembrete de que não estamos presos às circunstâncias, mas sim conectados a um campo de possibilidades que responde aos nossos pensamentos mais consistentes. E que, sim, enriquecer pode, e deve, ser uma jornada consciente, criativa e generosa. Então, se você está cansado de viver só na tentativa, no aperto, na esperança vaga de que as coisas vão melhorar por milagre, talvez seja a hora de colocar
Em prática, o que Wallace D. Wattles propôs há mais de um século. Pegue essa fórmula antiga, sacuda a poeira das páginas, aplique no mundo moderno e veja o que acontece. E já que estamos falando de atrair coisas boas, por que não começar agora mesmo? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu gostei e compartilha esse vídeo com quem também merece aprender a ciência da prosperidade. Porque riqueza, quando compartilhada, não diminui, ela se multiplica. Até o próximo capítulo da sua nova vida abundante.